Seja bem-vindo aqui ao nosso culto online deste final de semana. Estamos aqui na nossa igreja em São Caetano do Sul. Eu quero convidar você para dedicar alguns minutos e comigo ouvir a santa e poderosa palavra de Deus que vai abençoar a tua vida, que vai abrir os caminhos que estão fechados a você, que vai trazer força e sustentação para a tua vida espiritual. E eu tenho certeza que Deus falará através desta mensagem, gravada aqui nesta igreja, ao teu coração. Peço então que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe o máximo que você puder aqui no YouTube, no canal Dose de Fé ou na nossa página do Facebook, tá bom? Mande o link aí para os seus amigos do WhatsApp, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir esta mensagem e serem poderosamente abençoadas pelo poder do Deus Criador. Programe-se para estar comigo aqui presencialmente em um dos nossos cultos na Rua Santo Antônio, 395, aqui no centro de São Caetano do Sul. A Igreja da Graça está de portas abertas para receber você e a sua família. Se você precisa de oração, de conselho espiritual, de ajuda, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, o 11 96085 5474. Abra o seu coração para receber a santa palavra de Deus. Vamos ao culto, que Deus te abençoe. Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Seja bem-vindo à casa do Pai. Você que acompanha o culto online em casa, mesma coisa. E olha só, hoje nós vamos falar sobre estar no caminho. Não adianta em nada, absolutamente em nada, você está do lado do caminho, você está perto do caminho, você está à beira do caminho. Então é necessário que nós entremos no caminho, mergulhemos na palavra de Deus para conseguirmos fazer com que a nossa vida se conduza bem. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 14, versículo meia dúzia. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele não disse que ele é um caminho. Se ele falasse eu sou um caminho, você entenderia. Bom, deve haver outros caminhos para que a gente chegue a Deus. Mas não há. Só há um caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. O caminho que leva você a Deus é o caminho que leva você a desfrutar da vida que Deus preparou para você. Da vida com fartura, com prosperidade, uma vida regalada, uma vida abençoada. Você pode dizer assim, eu estou buscando a bênção para a minha família. Você tem que entrar no caminho, porque a bênção que você precisa para você e para a tua família, você vai encontrar chegando até o Senhor. Para chegar até lá, você tem que estar no caminho. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele não está falando de uma pessoa. Ele estava aqui como pessoa, em carne e osso, mas ele estava ele estava aqui dessa maneira para cumprir a palavra de Deus, para ser a expiação pelos nossos pecados. Mas quando ele refere a si próprio como caminho, ele está dizendo para nós que o caminho é quem ele é de verdade, é a palavra de Deus, é o verbo vivo. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio como a tradução exata disso aqui que nós temos em nossas mãos. Das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Se você disser assim, eu creio que essas Escrituras são a Palavra de Deus, você está crendo no Senhor Jesus, está crendo no caminho. Agora, quando você decide viver sobre essa palavra, praticar essa palavra, você está entrando no caminho.
Então é mais ou menos como fazer um bolo. Imagina você como sendo uma massa de bolo. Você está mexendo lá, a massa ela está sendo preparada para tomar o formato, para se moldar na forma em que ela for colocada. Não é assim? Sim ou não? Vocês já fizeram bolo ou não? Você vai mexendo a massa e a massa fica molinha. Assim é o ser humano quando ele nasce. E ele vai tomando a forma daquilo que ele vai aprendendo e fazendo ao longo do tempo. Então, se uma pessoa entra numa escola técnica, vai cursar uma faculdade, ele não sabe profissão nenhuma, mas ele começa a aprender a fazer cálculo, ele começa a aprender uma boa leitura, ele começa a aprender a lidar com determinadas coisas, ele vai se tornando aquilo que ele vai ouvindo e fazendo. Se ele estuda para ser um médico, ele vai ouvir muita coisa da ciência, da medicina, ele vai estudar, ele vai para laboratórios desenvolver aquilo que ele aprende na teoria, vai colocando na prática, depois ele vai fazer residência no hospital e vai aplicar na prática aquilo que ele aprendeu dentro da sala de aula. Quando você olhar, você está vendo ali um médico. Onde ele for, ele vai ser reconhecido como médico, sim ou não? Ele tomou forma daquilo. Assim tem que ser a nossa vida em relação à palavra de Deus. Você tem que mergulhar nessa palavra e fazer com que a sua vida tome a forma da palavra de Deus. Cada dia que for se passando, você vai aprendendo coisas novas. E tomar a forma da palavra de Deus é você estar disposto a sempre que você aprender algo, começar a colocar em prática. Isso vai fazendo com que você torne uma forma igual ao Senhor Jesus. Você vai se tornando parecido com a palavra. Você vai se tornando igual ao Senhor Jesus. Então você pode estar entrando na igreja hoje pela primeira vez. Ou você pode estar na igreja há 10 anos. Você tem que ir praticando dia após dia e vai melhorando dia após dia. E se passar mais 10 anos e completar 20 anos você está na igreja, daqui 10 anos você vai estar melhor do que você está hoje. Se você continuar aplicando a palavra de Deus aos seus caminhos. Todo dia você sai da beira do caminho e você entra no caminho. Se você não fizer isso, tem pessoas que não fazem. Escuta o que eu estou te falando. Tem muitas pessoas que conhecem o caminho, que conhecem a palavra, que gostam do caminho, que gostam da palavra, que acreditam na palavra, que vêm à igreja, que participam dos cultos, que cantam os hinos, que fazem oração, que pedem oração, que oram junto com outras pessoas, mas estão vivendo a vida inteira à beira do caminho, junto, perto do caminho, mas ainda não entraram no caminho. E é isso que eu quero fazer você entender. Não adianta você gostar, não adianta você acreditar, não adianta vir à igreja, não adianta orar, se você não fizer com que a sua vida tome a forma da palavra de Deus. Se você não colocar em prática todos os dias aquilo que você vem aprendendo na palavra de Deus, você vai passar a vida inteira do lado do caminho, mas você não vai estar dentro do caminho. Então tem gente desse jeito. Ela traz consigo o que ela aprendeu lá fora, o que ela pegou de herança genética, por exemplo, da família. Tem coisa que é cultural, tem coisa que se aprende, tem coisa que se herda geneticamente, tem coisa que não tem explicação. Isso é um mistério que a ciência não explica. Os médicos não explicam. A personalidade de uma pessoa não dá para ser explicada. Você vê um filho, às vezes, nasce do mesmo pai, da mesma mãe, gêmeos, são gestados juntos. Um é de um jeito, o outro é totalmente diferente, não tem explicação. Aí a pessoa nasce e vai crescendo e vai aprendendo algumas coisas. Aí ela vem para a igreja e começa a aprender a palavra de Deus. Eu fui muito magoado, eu fui muito ofendido. Aí você ouve a palavra de Deus. Você tem que perdoar o seu agressor. Você tem que perdoar o seu ofensor.
Mesmo que você tenha razão, se você não perdoar, você não vai receber de Deus o perdão. Aí a pessoa ouve essa palavra, ela diz assim, para o pastor falar, isso é fácil, não foi ele que passou pelo que eu passei, isso aí eu não faço não. Então, você conhece o caminho, mas você não entrou nele, você está do lado. Deu para entender? Sim ou não? Tem gente que ela é assim, ó. Conhece gente assim? Avarenta, mão fechada. Há uns anos atrás saiu até uma reportagem curiosa de um casalzinho de senhorzinho, 2 velhinhos que viviam num lugar do interior, acho que norte ou nordeste do Brasil, e eles eram sitiantes, né? Tinham uma chacrazinha, tiveram vários filhos, os filhos não aguentaram ficar naquela miséria, e cada um foi tentar a vida na cidade, foi estudar, seguir o seu caminho, mas eles muito ali, dedicados e tudo mais. Não tinha uma torneira dentro de casa, porque eles não queriam gastar dinheiro para fazer o encanamento. Não tomavam um banho quente, porque já pensou, pagar caro na conta de luz? Deus me livre, toma banho frio mesmo, dá do jeito que tiver que tomar, tá bom. Não comia uma comida diferente, comia o que dava na roça, quando muito pegava uma galinhazinha, matava e dava para comer a semana inteira, fracionado, porque não pode desperdiçar. Mas eles não eram pobres, não. Eles não faziam isso por necessidade. Eles faziam isso porque eram avarentos. Bom, os 2 morreram. Os filhos foram dar uma batida na casa para ver se encontravam alguma coisa de valor que pudesse ser tido como a herança deles. Cavando no terreiro, eles encontraram enterrado no pé de uma árvore uma sacola enorme, cheia de dinheiro. Morreram. Viveram uma vida péssima. Não desfrutaram das benesses que o dinheiro poderia dar, porque eles resolveram enterrar o dinheiro. Você conhece gente assim? Tem gente assim ou não tem? Vai trabalhar, vai juntar dinheiro, vai deixar para os outros, vai viver mal para deixar para os outros, não vai desfrutar. É avarento. Aí a pessoa vem para a igreja com o coração assim. Aí ela ouve a pregação da palavra de Deus e ela diz assim, ó, você tem que pegar 10% do que você ganha, do que você luta, sua para ter, e você vai colocar no altar, porque essa é a palavra de Deus, é isso que você tem que fazer para estar no caminho. Aí a pessoa fala assim, não, perdoar eu até perdoo, porque eu não sou orgulhoso mesmo, mas dar 10% para a igreja, dou não. Então essa pessoa pode gostar da igreja, pode crer na palavra, pode gostar da palavra, mas ela nunca vai conseguir entrar no caminho. Ela vai estar sempre do lado. Ela vai estar sempre à beira do caminho. Deu para entender? Sim ou não, gente? Então, nós não podemos ficar junto, perto, do lado de fora. Você tem que entrar no caminho. Porque acontece com quem fica à beira do caminho o que aconteceu aqui, ó, em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, e os que estão junto do caminho, isso aqui é Jesus falando, a explicação da parábola do semeador. As pessoas que estão perto, as pessoas que estão do lado, mas que não entraram no caminho. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, quer dizer, vem à igreja, assiste o culto, conhece a palavra de Deus, mas diz assim, ó, depois vem quem, gente? Vem o diabo. Olha para cá. Você sabia que o diabo vai aonde você vai? Sabia ou não? Não tem jeito. Aonde você vai, está lá o Satanás. Você está em casa, ó, o diabo vai estar lá. Você saiu de casa, você entrou no carro, ó, sentou lá. Você chegou no seu local de trabalho, adivinha? Está lá. E quando você vem para a igreja? Na igreja o diabo vem também? Vem ou não? Vem. Lembra de Jó, no comecinho de Jó? O Senhor fez uma reunião com os seus anjos.
e Satanás veio estar no meio deles. O diabo vai. A Bíblia fala, ó, o diabo anda ao nosso derredor. Aonde você for, ele vai. Aqui na igreja, inclusive. Não é à toa que você está sentado aí, olhando para mim, enquanto a palavra de Deus é pregada, e às vezes o pensamento vai para outro país, para outro planeta, para outro lugar. E a mensagem se desenrolando, a palavra de Deus sendo pregada, quando termina, você viu aquilo que o pastor falou? Não, nessa hora eu não prestei muita atenção. O diabo já veio e roubou a semente. Acontece o inferno para você conseguir chegar na igreja. É o diabo tentando atrapalhar. E quando muito, a pessoa consegue ouvir a palavra de Deus, entende, presta atenção, faz anotações, mas quando chega naquele ponto em que ela tem que fazer, ou que ela tem que deixar de fazer, ou que ela tem que mudar para a sua vida, tomar a forma da palavra de Deus, vou fazer não. Vem o diabo e rouba o que ela tem. Não é à toa que tem gente na igreja há muito tempo servindo a Deus e a vida não muda. E as coisas não melhoram. Eu sempre digo isso a você. À medida que cresce o seu envolvimento com a palavra de Deus, os resultados têm que crescer também. Senão você vai se tornar um bom crente por fora, mas vai se tornar um fracasso em todas as outras áreas da vida. Quem olhar para você vai falar, olha, o irmão ora, o irmão vem na igreja, a pessoa é isso, poxa, aquela pessoa é de fé. Mas quando você abrir a sua vida para apresentar os resultados, eles não vão existir. Porque sempre que a semente é jogada, o diabo vem e toma o que é teu. E isso acontece com quem fica onde, gente? Ó, do lado, à beira, junto do caminho. Mas o que acontece com quem entra no caminho? Com quem entra no caminho, o maligno não toca. Lá em Isaías 38, a Bíblia fala sobre isso. Ali haverá um alto caminho. O caminho que se chamará o caminho santo. Nesse caminho, o imundo não passará. Os que andam por esse caminho, até mesmo os de pouco entendimento, não errarão. Esse é o caminho que você tem que andar. Se você se submete à palavra de Deus, você entra no caminho. E entrando no caminho, o diabo não consegue tocar na tua vida, nem no que é seu. Diga glória a Deus, gente. Dá um pouquinho para trás aí, uma folheada na Bíblia. Um pouquinho para trás em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim, ó, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Onde ele estava sentado? Junto, do lado, à beira do caminho. Por que ele não ficava no caminho? Por quê? Porque no caminho não dá para ficar parado. Se você parar no meio do caminho, você é atropelado, você se machuca. O caminho ele está sempre em movimento. Entra na rua, fica parado no meio da rua, você vai ver o que acontece. Dá para ficar? Não dá, é perigoso. Quem entrar no caminho não pode estagnar. Por isso que eu sempre digo a você, a vida com Deus é uma crescente, é evolutiva, você está sempre melhorando. Por mais que você tenha aprendido, sempre tem coisas novas para você aprender. Por mais que você já tenha melhorado muito, ainda tem muita coisa para melhorar. Ele não podia entrar no caminho, porque ele era cego. Então ele ficava à beira. À beira do caminho, ele ouvia tudo. Tem gente que está desse jeito. Ouve tudo, conhece a palavra, gosta da Bíblia, gosta da igreja, gosta de tudo isso, mas não consegue se entregar e entrar no caminho. Até um determinado dia, que diz assim o versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava à beira do caminho, ouviu,
que alguma coisa diferente estava acontecendo. Por quê? Passava alguém que arrastava uma multidão atrás dele. E as pessoas conversando, e as pessoas falando, e ele conseguiu identificar que aquele que estava passando ali era o Senhor Jesus. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com... Ele entrou aonde nessa hora, gente? No caminho. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu, completa aí comigo, gente, e seguiu a Jesus pelo caminho. Você tem que tomar essa decisão hoje. Eu vou sair da beira do caminho e eu vou entrar no caminho. Esse tem que ser o seu maior objetivo. Essa tem que ser a sua maior meta. Se você falar assim: eu tenho uma meta, pastor, eu tenho um alvo. Eu vim aqui quarta-feira orar pela minha família. Eu venho sexta-feira na igreja orar pela libertação, pela cura. Eu venho domingo para buscar o Espírito Santo. Segunda-feira, prosperidade. Enfim, eu estou buscando muitas coisas. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos objetivos. E eu estou lutando para alcançar. Boa coisa você está fazendo, amém? Mas tem algo principal. Tem algo muito superior a isso, que vai depender disso para que as outras coisas aconteçam. É você sair da beira do caminho e começar a entrar no caminho hoje. Porque aí a prosperidade vem, a libertação da família vem, a sua cura vem, o batismo com o Espírito Santo vem. Tudo que você imaginar que tem preparado para você em Deus, você vai tomar posse quando você sair do lado e começar a andar pelo caminho. Agora, preste atenção, para você entrar nesse caminho, é muito difícil. Não é fácil. Não é simples. Porque quando você começa a vir à igreja com esse pensamento, a palavra de Deus vai começar a incomodar você. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Tem gente que diz assim: eu vou na igreja, eu gosto de ouvir a palavra, aquela palavra me faz bem. A palavra de Deus não faz bem. A palavra de Deus mata, para depois fazer viver. Por isso que a Bíblia fala assim, que essa palavra é uma espada. Ela não é uma mão acalentadora para te fazer um carinho. Ela é uma espada de 2 gumes, que corta de todo jeito. E ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, as juntas da medula. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ela vai confrontar você. Tem coisa que você vai ter que mudar. E aí, tem gente que vai dizer assim: não, isso aqui eu não mudo. Pois então você vai ficar a vida inteira à beira do caminho, gostando do caminho, frequentando a igreja, crendo na palavra de Deus, vai ficar de fora. Para você ser abençoado, para você receber aquilo que Deus preparou para você, você tem que entrar no caminho. E aí você vai ter que mudar por dentro. Matar os seus conceitos e os seus preconceitos para se amoldar à palavra de Deus. É pegar a sua vida como aquela massa de bolo que eu falei no início, sem forma. E se derramar na palavra de Deus para tomar a forma que ela tem. Mudar o que tem que ser mudado, tirar o que tem que ser tirado, fazer o que tem que ser feito. Aí você está entrando no caminho. Quando você entrar no caminho, você vai orar e Deus vai ouvir a tua oração. Você vai crer, milagres vão acontecer. Você vai bater e as portas vão se abrir.
E fora do caminho, o diabo vem e rouba você. O diabo vem e toma o que você conquista. Você dá um duro danado, você faz um esforço tremendo para conquistar algo. E até com Deus, na fé, você vai. Aí quando você conquista, você não viu, mas lá atrás o diabo já pegou outra coisa tua. Aí você se volta para aquela área e fala, não, eu vou lutar aqui, agora eu vou resolver. Aí você faz uma força danada. Resolveu aqui, o diabo tomou ali. E vai ficar esse lenga-lenga a vida inteira. Entra no caminho. Porque no caminho o inimigo não pode tocar no que é seu. Diga glória a Deus, gente. Para entrar no caminho, tem que se esforçar. O Bartimeu, para ele não foi fácil se levantar e sair entrando no caminho. Não foi, não. Para ele entrar no caminho, ele começou gritando. Ele teve iniciativa. Se você não tomar iniciativa, olhe para cá, ninguém vai tomar por você, não. Ah, pastor, mas eu espero que alguém pegue nas minhas mãos e me leve. Você está esperando isso de quem? Você está esperando isso da gente? Você está esperando das pessoas erradas. O máximo que a gente pode fazer por você é te orientar. É ajudar você em oração. É te dar uma palavra. Isso a gente faz. Isso a gente tem a maior paciência para fazer. Tem uma equipe de obreiros aqui, homens e mulheres de Deus, prontos para te ajudar nisso. Está em dúvida? Vem conversar. Tem problema? Pede ajuda em oração, nós vamos te ajudar. Agora, se não partir de você a iniciativa de buscar isso, esquece. Porque quando Bartimeu começou a buscar, não foi o povo que estava fora do caminho que mandou ele parar. Quem mandou ele parar? Quem foi que mandou ele parar? Quem, gente? Quem estava seguindo Jesus pelo caminho. Então não adiantava o Bartimeu falar, Pedro! Pedro não parou para ajudar ele, não. Ô Bartolomeu! Bartolomeu também não voltou para segurar ele, não. Tiago, André, Felipe, dá uma força para mim. Todos eles estavam indo com Jesus, nem Jesus parou, todo mundo foi embora. E o pessoal só falava, não adianta, você está gritando à toa, ele não está parando. Mas ele continuava a gritar cada vez mais. Ele entendeu, se eu ouvir eles já estão no caminho, eu tenho que buscar por mim agora. Tem gente que passa a vida inteira com esse sentimento. Ai, eu estava esperando que alguém me desse uma forcinha. Você vai ficar esperando até quando? Quem entrou no caminho está andando. E você está parado na beira. Entra você. Muda você. Esforça-te você. Até o dia que Jesus vai parar e falar, tragam ele aqui. Aí a turma vai lá te buscar. Interessante isso, sim ou não? Quando Jesus falou, tragam o cego até aqui. Aí aqueles que estavam falando para ele calar a boca, foram lá e falaram, vamos rapaz, bom ânimo. Ele está te chamando. Aí mudou. Agora, se ele tivesse parado, estava cego até hoje. De não estava desfrutando da vida que Deus preparou para ele. Então, aprenda a perseverar. Pastor, eu tentei, mas deu errado. Pois tente outra vez. Você é brasileiro, e brasileiro não desiste. Se o brasileiro não desiste, o Filho de Deus tem que insistir, tem que perseverar, não pode desistir jamais. Vai em frente, continua até você entrar no caminho. Aí você vai orar e Deus vai responder a tua oração. Aí você vai bater, a porta vai se abrir. Aí você vai pedir, você vai receber. Diga graças a Deus. Mas não fique nunca mais à beira do caminho. Entre no caminho, se esforce para isso, porque é isso que Deus espera de você. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, gente? Vamos fazer uma oração? Coloque as mãos assim no teu coração, curve a tua cabeça e feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua santa e poderosa palavra. Que essa palavra, meu Deus, venha fortalecer, venha motivar, venha levantar, venha ajudar essa pessoa a melhorar na vida, a endireitar, a se aprumar na vida, a viver, ó Deus, os teus planos, os teus sonhos,
os seus projetos, os seus propósitos. Tem muita gente que está vivendo mal, porque está vivendo à beira do caminho, gosta da igreja, gosta de assistir a programação da igreja, gosta de cantar, gosta de oração, crê muito, tem muita fé. Quando tem um problema, nos procura, pede ajuda, mas não entende por que as coisas não melhoram, porque estão vivendo à beira do caminho. Hoje o Senhor está abrindo os olhos de muita gente, hoje o Senhor está dando entendimento a muitas pessoas, e tem gente tomando essa posição e dizendo: Pai, me ajuda, me fortalece, porque eu quero entrar no caminho, eu quero me apegar ao caminho, eu quero ser fiel ao Senhor, para que a minha vida mude, para que eu desfrute da vida abençoada que o Senhor tem para aqueles que creem e que são fiéis a Ti. Meu Deus, ouve o clamor que essa pessoa faz a Ti aqui na igreja, o clamor que essa pessoa faz em casa. Ajude, meu Pai, essa pessoa a se fortalecer, a se levantar, a perseverar, a ignorar as outras vozes e continuar buscando, lutando, crendo, clamando, até que ela esteja no caminho, o alto caminho, o caminho santo, o caminho em que até mesmo os loucos não errarão, o caminho aonde o diabo não pode acessar, aonde os inimigos não podem entrar, aonde o mal não pode tocar. Ajuda-nos, ó Deus, a entrar nesse caminho, a permanecer na fé e a vencer segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: obrigado, meu Deus, e vamos aplaudir bem forte o nosso Deus.